A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Olá! Que bom que você veio! Essa é a TV Lima Júnior, o seu canal de estudos. Eu sou Lourdes Souza e hoje vamos falar sobre a evolução da Terra, os fenômenos geológicos. Formação do universo. O universo surgiu após uma grande explosão, chamada pelos cientistas de Big Bang. Ele deu origem a todas as galáxias e corpos celestes que existem, inclusive a Terra. É formado por matéria e energia. Matéria, tudo que ocupa lugar no espaço, seja sólido, líquido ou gasoso, tudo que tem massa. Corpos celestes são quaisquer materiais que pertencem ao espaço sideral. São eles: asteroides, cometas, estrelas, meteoros, meteoritos, planetas, satélites artificiais e naturais. Galáxias é um sistema estelar isolado no espaço cósmico, ao qual pertence o Sol e mais de 100 milhões de estrelas nebulosas, aglomerados, poeiras e gás. A nossa galáxia é a Via Láctea. É nela que estão situados o Sistema Solar e a Terra. O Sistema Solar e a Terra. O Sistema Solar é composto pelo Sol, 8 planetas e 6 planetas anões. Eles estão dispostos nessa ordem de distância do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Desses 8 planetas, 4 são rochosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E 4 são gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E temos ainda 6 planetas anões: Ceres, Plutão, Haumea, Makemake, Eris e o 2012 VP-113. Um desafio para você. Durante muitos anos, Plutão foi classificado como um dos planetas do Sistema Solar. Porém, em 2006, a União Astronômica Internacional o definiu como planeta anão. Por que Plutão foi rebaixado para essa categoria? Responda essa pergunta e adicione junto às suas atividades na plataforma de estudos. Boa pesquisa! A estrutura e a história geológica da Terra. A Terra surgiu há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, resultados da agregação da poeira cósmica e do bombeamento de material rochoso atraídos pela força gravitacional. Essa é uma das teses mais aceitas sobre a formação do universo. Da sua origem até o estado atual, a Terra passou por diversas transformações geológicas e biológicas. A partir de estudo de fósseis e de métodos de datação das rochas e minerais, é possível resgatar os principais eventos geológicos durante a formação do planeta. Para entender essa história geológica, nós temos a geologia, que é uma ciência que estuda a crosta terrestre, seu modelado externo, as diferentes fases da história física da Terra. É uma ciência de campo muito vasto, necessita de estudos sólidos de conhecimentos de química, física, botânica, entre outras ciências. É, portanto, a ciência responsável pelo estudo da origem, da formação e contínuas transformações da Terra, bem como de todos os materiais orgânicos e inorgânicos que a constituem. A geologia divide a história da Terra em eras geológicas, que correspondem a grandes intervalos de tempo divididos em períodos, os quais, por sua vez, são divididos em épocas e idades. As subdivisões dos fenômenos ocorridos podem ser organizadas numa tabela geológica.
Aqui temos um exemplo, vamos olhar por essa daqui. Na sua parte superior estão as eras mais recentes e na inferior, na base, as mais antigas. Olhando de baixo para cima, a primeira grande era geológica é o pré-cambriano, que teve 3 períodos, Adeano, Arqueano e Algonquiano, durou aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Nela, os principais eventos no planeta foi a formação dos escudos cristalinos e das rochas magmáticas, as primeiras formas de vida e as primeiras rochas metamórficas. No território brasileiro, os principais eventos são depósitos da formação da Serra de Carajás, a formação das rochas mais antigas em território brasileiro, que deram origem aos escudos cristalinos, aos dobramentos antigos. Dessa maneira, o território brasileiro não tem grandes montanhas, logo, nosso território é muito velho, ele é do pré-cambriano, relembrando, pré-cambriano é a denominação da maior divisão do tempo geológico da Terra, desde a formação do nosso planeta até o início do Cambriano. A segunda grande era geológica é o Paleozoico, Paleo-velho, Paleozoico, zoico, vida, paleo-velho. A vida velha tem 6 períodos, de baixo para cima, Cambriano, Ordovinciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, durou aproximadamente 550 milhões de anos. Os grandes eventos no nosso planeta foram o surgimento dos insetos e répteis, dos peixes e vegetais, glaciações, bacias sedimentares, formação do carvão mineral, período carbonífero, e o surgimento das grandes florestas. No território brasileiro, o destaque é para a formação do quadrilátero ferrífero, no que hoje corresponde ao estado de Minas Gerais, aquele território, e também a formação de grandes bacias sedimentares, como as do Paraná, Parnaíba, que também é chamada de Meio Norte, e a Amazônica. A próxima era geológica é a Mesozoica, meso-meio. Os períodos dela são Triássico, Jurássico e Cretáceo, durou aproximadamente 250 milhões de anos. Os principais eventos na Terra são o surgimento dos grandes répteis, por exemplo, os dinossauros, a divisão da Pangeia, o supercontinente, falaremos disso brevemente, e o início da formação do petróleo. No território brasileiro, nós tivemos como principais eventos derrames vulcânicos no sul do Brasil, na bacia do Paraná, e a próxima era geológica é a Cenozoica, Ceno, jovem. Cenozoica, era nova, era jovem. Ela tem 2 períodos, terciário e quaternário. O terciário durou aproximadamente 65 milhões de anos. Os principais eventos terrestres são a conformação dos atuais continentes, o surgimento das aves e mamíferos e primatas, os dobramentos modernos. As grandes montanhas que nós temos na atualidade, elas se formaram no período terciário da era Cenozoica. No quaternário, que surgiu aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás, os destaques são as últimas glaciações e o surgimento da raça humana, do Homo sapiens. No Brasil, os principais destaques, os depósitos sedimentares da bacia amazônica e do litoral nordestino e a formação do arquipélago de Fernando de Noronha, que é de origem vulcânica. De acordo com a escala geológica do tempo, estamos vivendo no período quaternário, na época Holoceno, iniciada aproximadamente há 12 mil anos, com o fim da última era glacial. Atualmente está em discussão na comunidade científica a proposta de implementar oficialmente uma nova época, o Antropoceno. Camadas da Terra, estrutura da Terra. A Terra é formada por 4 camadas: atmosfera,
hidrosfera, biosfera, litosfera. A atmosfera é a camada externa que fica ao redor da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do espaço exterior, como, por exemplo, da radiação solar e de pequenos objetos que voam pelo espaço. Além disso, é nessa camada que encontramos o oxigênio, um elemento fundamental para a vida na Terra. Um pouco mais para baixo, na superfície da Terra, existem duas camadas diferentes, a biosfera e a hidrosfera. A biosfera é a camada onde se encontram os seres vivos. Vai do fundo dos oceanos até 10 quilômetros acima do nível do mar. Nesta camada vivem os humanos junto com todos os organismos vivos, como as plantas, os animais, os fungos e as bactérias. A hidrosfera é composta pelo conjunto de água que existe na Terra na superfície, água subterrânea e a água que tem no ar. Podemos encontrá-la nos estados sólido, líquido e gasoso. A hidrosfera cobre 3/4 do planeta, apesar da grande quantidade de água, somente 6% é água doce, apta para o consumo. Por isso é muito importante realizar um consumo responsável de água. E por fim, a camada da geosfera, que é uma camada interna, ela vai da superfície até o centro do planeta. É formada por rochas minerais, areia e outros materiais. É dividida em 3 camadas diferentes: crosta, manto e núcleo. Quanto mais profundidade, maior a temperatura. A Terra mede mais de 12 mil quilômetros de diâmetro, porém o conhecimento mais amplo do nosso planeta se restringe somente à camada externa. De fato, até hoje nenhuma perfuração conseguiu penetrar no solo mais do que 15 quilômetros. Conhecer a estrutura interna da Terra é essencial para compreender os fenômenos que se manifestam na superfície, como o vulcanismo e os terremotos, que são responsáveis por modificações nas formas da superfície terrestre que provocam consequências para os seres humanos e para a estruturação do espaço geográfico. Os terremotos ou abalos sísmicos afetam a vida de milhões de pessoas e provocam grandes estragos em diversos países, como Estados Unidos, Japão, Chile, Turquia, China. E o vulcanismo, outro fenômeno natural, causado pelas forças internas da Terra, também costumam acarretar graves desastres. Ainda, o conhecimento da estrutura interna do planeta, em particular da crosta, é fundamental para seu aproveitamento econômico, principalmente para a atividade mineradora, e viabiliza a exploração de energia que vem do interior da Terra, a qual pode ser usada para aquecimento doméstico, de piscina, de estufas e geração de energia elétrica em usinas geotérmicas. Essas camadas são exatamente a crosta, o manto e o núcleo, como já vimos, mas a crosta é a mais próxima de nós. Ela é formada por minerais e rochas e ela divide-se em crosta continental, que vai de 20 a 70 quilômetros, e crosta oceânica, que vai de 5 a 15 quilômetros. O manto, a camada intermediária, a camada interna, ela é mais densa, mais pesada que a camada da crosta. Ela é constituída principalmente por magnésio, ferro e silício. Nela nós vamos encontrar a astenosfera. É uma região externa formada por magma. Nessa camada, nós temos o processo da descontinuidade de Morovich, que é uma descontinuidade entre a crosta terrestre e o manto. Significa dizer que a crosta não repousa sobre o manto. Há uma descontinuidade que nós chamamos de Morovich. E, finalmente, o núcleo, que está dividido em 2, núcleo interno e núcleo externo. O núcleo externo é líquido, o interno é sólido, e acredita-se que ele é composto de níquel e ferro.
As rochas que formam a crosta da Terra são compostas por agrupamentos de minerais. Os minerais são sólidos e ocorrem geralmente na forma de cristais. Há mais de 3.500 tipos de minerais no planeta, entre eles o quartzo, a olivina e o diamante. Cada mineral tem uma forma geométrica e uma composição química específicas. Quanto à origem, as rochas podem ser classificadas em magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. Um bom exemplo de rocha ígnea é o granito, de rocha sedimentar, o folheio, e de rocha metamórfica, o gneiss. Rochas magmáticas são as rochas que se formaram pela consolidação do material proveniente do manto em estado de fusão. Correspondem a aproximadamente 80% da crosta terrestre. As rochas magmáticas podem ser intrusiva ou plutônica, quando se formam internamente abaixo da superfície, como o granito e o diabásio, e podem ser também extrusiva ou vulcânica, quando se forma na superfície, como o basalto e a obsidiana. Já as rochas sedimentares, elas formaram-se devido à deposição de sedimento de outras rochas e pela ação do intemperismo. É comum nesse tipo de rocha a presença de camadas. Esse material acumulado sofre uma compactação que nós chamamos, reconhecida como diagênese. As rochas sedimentares podem ser classificadas como detríticas, quando elas são formadas por fragmentos, pedaços de outras rochas, como, por exemplo, o arenito e o tilito, mas ela também pode ser orgânica, formada pela decomposição e sedimentação de animais e vegetais ou pelo acúmulo dos seus dejetos, como, por exemplo, o calcário e o carvão mineral. E, por fim, as rochas metamórficas, que são rochas que se formam quando rochas que já existem, sejam elas ígneas ou sedimentares, passam por processos de transformação causados por mudanças de temperatura ou de pressão. Neste caso, os minerais modificam-se e sofrem rearranjos em sua estrutura físico-química. Um exemplo de rocha metamórfica é o mármore e o gneiss.